Estamos aqui agora com o Vinícius Matheus. Ele foi o vice-campeão aqui do Free Championship Series aqui no Botelhos House. Nosso campeonatinho aqui, primeiro campeonatinho gratuito que a gente fez aqui com a brincadeira, contou com 13 pessoas. Ele foi o nosso vice-campeão, né? E agora ele vai aqui se apresentar, mostrar o deck dele. Então, olá a todos, eu joguei de Plunder Patrol. Em primeiro lugar, queria agradecer a oportunidade, ao evento. Acabei sabendo de última hora, mas ainda assim foi extremamente proveitoso. É difícil ver alguns eventos assim hoje em dia, então foi bem gratificante estar aqui participando e principalmente chegando até onde eu cheguei. Eu uso esse deck aqui há bastante tempo, então por mais que eu não estivesse assim, exatamente pronto, ele já está bem calejado. Então, o padrão aqui, o melhor suporte que algum deck poderia ter, provando que a Konami, quando quer, faz suporte bom para os decks. Então, esse bichinho aqui com certeza ajudou no recovery do deck. Então, situações que você está ali de top deck ou você quebram tua mesa, que é bastante comum, ele salva bastante. Logo em seguida eu uso 3 do Barba Azul, tem gente que opta por usar 2. O efeito de draw não é tão importante, mas ainda assim o fato dele vir na mão às vezes com uma Cabelos Dourados ou alguém, dá pra conectar em mais jogadas além dos próprios Plunders, como jogada com Toad, que infelizmente hoje eu não usei. Chegamos na época de Sprite, subiu, foi pra frente, já não tava jogando tanto. Mas ainda assim ele conecta pra Dragita, ele conecta pra Synchro quando você precisa chegar no Synchro e não tem monstros de fogo, então salva bastante. Logo em seguida, o carro-chefe do deck, não tem carta melhor do que isso, é impossível usar menos que 3 disso daqui. Ela conecta jogadas, ela cria jogadas do zero, ela volta do grave, sozinha na sua mão, ela em um descarte é o suficiente com a Mirage. Com outras coisas, ela conecta pra Dragita, ela conecta pros bichos sendo feitos na hard mesmo, como por exemplo fazer o Synchro ali com os 2 monstros, o Exceed às vezes quando você quer proteger, além das outras situações que ela conecta com qualquer coisa, justamente para poder trazer o link, que é o que faz o deck rodar. E aí os 2 principais, assim, em questão de força e interação, é o Barba Ruiva, que pode interagir na vez do oponente trazendo os monstros do extra, e o Barba Branca, que além de trazer monstros do deck, ele também tem essa interação no turno do oponente, fazendo com que o deck fique bem chatinho. Além disso, para ter uma normal summon forte, além da própria Cabelos Dourados, eu uso 3 Genix Undine, visto que o efeito de mandar, a parte do efeito de mandar um monstro de água para o cemitério é custo, então dificilmente eu encontro situações que possam ser problemáticas colocar Cabelos Dourados no cemitério graças a ele, então tem que parar normal summon, o que é bem complicado, então se eu vou primeiro isso é bem tranquilo. E um Genix Controller que eu uso, que eu sou obrigado, porque ele não pode mandar o custo se não tiver o que buscar. E algumas vezes vem na mão, o que dói bastante, mas quando não vem, é uma situação bem forte, principalmente porque dá pra conectar ele juntamente com a Cabelos Dourados, justamente pra já fazer diretamente o link. Além disso, eu acabei usando algumas handtrapzinhas pra poder defender um pouquinho mais, usei 2 Veilers e 2 Ogres, porque é o que a situação atual do país nos permite, então é o que a gente coloca no deck pra poder ter uma interação quando a gente não vai primeiro. Dispels usei o Start Goblin justamente para poder chegar a 40 cartas. Instant Fusion porque quando eu vou segundo ela interage bem, porque ela pega o Healing Shed que come alguém ou força alguém a ativar alguma coisa. Se ele continua na mesa, junta ele com qualquer Plunder de normal summon, já vira bicho do extra, já vira jogada. Terraforming que busca a maior carta de consistência do deck. Khaled porque toma Hand Trap Dodge de todo jeito, então o que a gente pode a gente salva. 2 Desires que às vezes salva e às vezes quebra, mas não dá pra deixar de usar. Eu não gosto muito dessa carta, eu entro numa particularidade aqui que muitos jogadores de Plunder gostam de usar mais do que uma. Eu jogo com deck há anos e nunca gostei nem de usar, pra ser sincero. Confesso que sendo o segundo ela é maravilhosa, sendo o primeiro às vezes você consegue acessar algumas coisas que você não acessaria sem ela, mas ainda assim isso é um peso morto enorme. Eu uso mais por desencargo de consciência e porque eu gosto de combar ela com a spell, com outro spell quando é necessário. Que no caso é a spell de fusão. Essa sim, quando a partida eu acho muito boa. Ela, quando encosta no cemitério, te salva. Existem loops dela com campo que são absurdos. Às vezes você consegue rodar por cima de Ash por causa disso. Você sabe que o cara tem, você sabe que você vai tomar. Você consegue equipar o bicho, depois volta ele com o campo pra mão e consegue acessar as coisas que você precisa. Então, justamente, a melhor carta que se pode ter nas spells traps do deck é o campo. Buscar qualquer carta é uma coisa muito forte. Ele confunde muito o pessoal, porque ele tem 3 efeitos, além dele dar o ataque, que é uma coisa que ajuda o Plunder a lidar com decks que não morrem por efeito, não tomam alvo. É bem complicado, mas o deck se salva ali na porrada, chega com os bichos com 4, 5 mil como se fosse brincadeira de criança.
Não só isso, o pessoal não evita o campo muito bem, porque o pessoal sempre procura destruir, e destruir esse campo te gera muito recurso. Isso sem contar que a parte que gera pânico você descarta como custo, dificilmente esse custo realmente é um custo doloroso, porque você trigou Barba Branca, a Cabelos Dourados volta do grave, e com isso você busca uma carta planner. Cara, isso aqui é a coisa mais insana que tem. Quando alguém te pergunta, não, mas buscar bicho, você vira e fala, não, caça. Então ele te acessa spell, ele te acessa trap, e ele te acessa os bichos que geram muito follow. Além disso, eu tava usando 3 Torrent Attribute, porque como não era uma das versões que eu detestava tanto, eu achei interessante, segurou algumas mesas. Sempre que você cai contra algo estranho, você resetar o jogo pro zero, pro Plunder é maravilhoso. Então limpou a tua, limpou a dele, não tem problema. Você joga com a Cabelos Dourados, você joga com o Passarinho. E cara, o recovery do deck é muito forte. Então, se você botar os dois no 0 a 0, você dá de 10 a 0 no cara e você sempre tá na frente. Sem contar que a galera sai summonando monstros e nem se preocupa de tomar isso, né? Exatamente, tipo assim, o pessoal pensa, ele tá com mesa feita e tal, então eu posso jogar aqui por cima e estourar. Tipo, a pessoa tá Dark Ruler, ele pensa, não, vou tirar um por um. É quando ela tá terminando a mesa, tipo, não, agora eu vou começar a limpar no último que ele desce, estudar isso aí e fala, não, beleza, estamos 0 a 0, quando eu voltar pra minha vez, não importa o top deck, eu vou descartar, vai vir meu Cabelos Dourados e a gente joga daí, não tem problema. E por fim, essa trapzinha fantástica, que ela é o que mais salva em decks que são complicados de jogar. Quando você joga com decks que o atributo é muito ruim, é terra, é vento, ou é focado em um atributo só, é água. Água é o pior pesadelo do Plunder porque só te acessa o link. Então quando você chega contra esses problemas e confusões, ou quando você precisa ele recuperar porque o deck gasta o fôlego muito rápido, ela salva justamente por embaralhar, por trazer de volta. Às vezes o cara acha que você não tem interação, você dá isso aqui, traz o link do grave e acessando os atributos que você precisa. Às vezes nem com carta na mão você tem, mas volta e meia no desespero, você dá isso, transforma no atributo que você precisa, desce o link compra a carta. Se comprar a carta Plunder, você já tem interação e te salva no jogo. Só tem que ter cuidado na contraproposta dela, porque se chegar na interface do oponente e você não tiver Plunder na mesa, é meio complicado. Então dificilmente eu conecto as duas, mas geralmente é uma ou outra, ou às vezes é um baitzinho, justamente porque a pessoa tomou uma torrente num jogo, aí tenta tirar primeiro e forçar isso, dou em resposta, já faz efeito já que ela vai sair, e acaba ajudando bastante. Pro extra deck já fica um pouquinho mais estranho, porque Pra essa deck já fica um pouquinho mais estranho, embora tenha algumas coisas padrões, existem algumas outras coisas que eu tirei, mas algumas que são core são uma Mirage, porque ele sozinho com a normal summon da menina é espetacular. Eu rezo um dia que eu tenha um igual pra igual com o Aleister, porque o Aleister ele tem o acesso a você dar normal e você trazer os bichos com os atributos que você quer. Eu não tenho isso. Gostaria que eu tivesse uma normal de um Barba Branca que também vai pro grave assim de graça. Não tenho, fazer o quê? Mas o Mirage já é um começo da história. O dia vai chegar. O dia vai chegar, a liberdade vai cantar pra nós. O Barba Negra, que é a maior interação no turno do oponente, geralmente as melhores mesas do mundo são ou Barba Branca setadas e passo, ou Barba Negra setadas e passo. Não tem tanta diferença, a diferença maior é que o pessoal se assusta com o efeito de draw dele. Geralmente o pessoal acha que é uma bíblia que eu tô recitando quando eu vou explicar o efeito, isso confunde bastante o pessoal. É engraçado, mas ainda assim é o que gera todo o fôlego que o deck tem. Aí pra resumir os barcos, que são as interações. Bunny Spell Trap, basicamente, qualquer deck que você jogar de back row, Floodgate, Mystic Mine, você quer chegar no atributo fogo. É onde você torce para, se for um Sky, o cara descer uma Kagari. É onde você torce em infinitas situações. Mas se o cara não tem, você transforma em fogo com a trap e aí que te salva e começa a te salvar de Floodgate. Contra Eldritch, como que isso deck se comporta contra Eldritch, por exemplo? Contra Eldritch eu procuro justamente esperar o Eldritch vir pra mesa, transformar ele em fogo e começar a queimar Raqueiro, principalmente a Conqueror. A Conqueror machuca bastante, embora a Raqueiro queime a menininha do cemitério, a própria Trap consegue tirar a menina do cemitério na hora que a Raqueiro quer ali comer a carta. Mas a Conqueror machuca bastante, porque como ela não dá o alvo pra tirar o bicho, fica complicado em você saber como você reage antes dele entrar. Então, como você tem que começar a gastar os recursos antes dele entrar, pra ele tornar um recurso teu, fica bem complicado. Então, geralmente, é o que eu foco em banir. Sendo o segundo, a sua match ela é boa contra Eldritch? Ou decks de back row? Contra decks de back row, alguns são meio complicados dependendo da Floodgate. Isso no limite às vezes quebra, então você tem que saber jogar de acordo. Gozen e Rivalry não são problema, principalmente a Rivalry porque o deck é todo demônio. Gozen dá pra contornar pelo fato que você pode trabalhar um pouquinho mais com os águas, aumentar ataque, esses decks não são tão resistentes à porrada. A questão principal do Eldritch é que ele precisa do próprio Golden Lord. Então se você tira ele na porrada e você usa o fato dele ser luz, você não deixa ele voltar pra mesa nunca mais.
Se você acha que o Eldritch na mão é um problema e tem um no campo, você pode começar a banir com o Dark, que é um dos que vem em seguida. Para decks de Floodgate, às vezes vale a pena você forçar a entrada dele, mas como eu falei, às vezes tem a menininha com o Barba Azul ou qualquer outro com Barba Azul, e você consegue chegar no Dragita. O Dragita já me salvou em inúmeras situações contra Mystic Mine, contra decks que tem alguma trap que reseta o jogo. E inclusive, ele é a minha opção favorita contra Infernoid, porque contra Infernoid a única coisa que você não pode tomar nesse deck é Imagination. Então você ter esses dois pra negar e pra banir é o que resolve toda a situação. Pena que o Marco Batalha não veio de Infernoid hoje, né? verdade. Pena que ele não veio de Infernoid, tava mais acostumado. Graças Quando ele a começou a descer uns bichos estranhos, meu Deus, pânico, contra isso eu não sei jogar. E esse teu naviozinho aí, ele brilhou contra o que hoje? Cara, ele brilhou contra o Flanderize e principalmente contra o Sky, porque, cara, eu deixei ele prontinho justamente pra Mystic Mine, porque eu não tinha out nem no deck, nem no side. Eu brinquei ainda, o pessoal foi falando, cara, o que tu faz tomar Mystic Mine? Ah, não, pô, no side todo mundo tem out e eu não tinha. Então eu tive que ficar pronto pra isso. Quando eu não podia fazer contra Sky, eu sei que Sky não mata na volta se você não jogar. Então quando eu não tinha o que fazer, eu deixava a mesa limpa, deixava ali traps pra... deixava torrente pra resetar jogo, deixava trap pra se eu visse que eu podia morrer, descer bicho, mas aí ele ia ter bicho também, então a Mystic Mine não ia afetar. Mas enquanto eu não podia descer o Bran pra banir a Mystic Mine em ativação, eu não jogava, porque senão tomar Mystic Mine com esse deck, você consegue deixar um bicho na mesa. Zerar ela você não consegue. Isso aqui é o melhor defensor do deck, por dois motivos. Muita gente esquece e não faz ele na própria Summon, mas ele tem o efeito do Jinguista de salvar de destruição. E isso salvou hoje, inclusive, inúmeras vezes. Eu cheguei a tirar diversos materiais dele justamente pra segurar. É um bicho com 2.500 de death, salva de destruição 2 vezes, e não só isso. O efeito padrão dele deixa que eu me permite que eu bane um bicho e busque spray trap. Então nisso, eu já começo a buscar trap pra recovery, porque geralmente com a mesa pronta eu sei que eu vou tentar matar. E aí caso eu não consiga, a trap consegue voltar o jogo do zero, trazendo limp de novo, colocando os atributos que eu quero na mesa, recuperando o bicho. E se dá qualquer BO, mano, 2.500 de death. Os outros bichos têm muito mais de ataque, mas caso aconteça alguma coisa com eles, ele tá aqui pra salvar. Tem cartas que interagem só com o bicho em ataque, então ter ele em defesa salva. Como por exemplo, ele foi o que me salvou do pinguinzinho dos Flanderize. Porque toda vez que o pinguinzinho entrava, ele desligava o Bran, ele desligava o que nega efeito de bicho, mas ele nunca desligava esse, porque você sempre tava em defesa pra banir esse pinguim do inferno. E, cara, contra deck de combo, esse aqui é o melhor e ele costuma funcionar de uma forma muito fácil, porque é muito comum você tomar Vader. Tem algumas outras cartas de luz que também acaba dando pra tomar, Ghost Ogre é uma delas, e o pessoal acaba usando por conta de outros decks e tenta acertar teu campo pra machucar. E acaba sendo uma coisa que te ajuda muito, porque ele nega efeito de bicho, busca carta, traz bicho, e o trazer bicho dele não é com alvo, porque ele traz ou equipado ou da mão. Então, tipo assim, às vezes a pessoa tenta interagir, às vezes você dá ele, a pessoa acha que tu já vai trazer o que tá ali no Art Story e tem bicho na mão pra trazer. E justamente por ele buscar qualquer carta, ele salva nas situações. E a diferença dele pros outros os outros são quick quando estão equipados. Como o efeito dele é de condição, ele só busca se estiver equipado, mas o efeito dele funciona a qualquer hora. Então desde que você tem ele na mesa, às vezes você nem tem carta planeira na mão, mas a pressão do cara saber que uma carta dele pode ser negada e destruída, segura bastante uma mesa e faz o cara mudar toda a jogada, fazendo com que facilite pra você, quando o cara joga um pouquinho mais pra baixo, resetar o jogo pro zero. E é isso que você quer justamente pra voltar pro gás do deck. Como eu falei, eu tava usando o Tolson Dice justamente pra forçar bicho com a Instant. Eu pensei no Harryfish, só que ele acaba sendo melhor, por quê? Porque eu gosto, tudo bem que o Harryfish permite, por exemplo, fazer o Dueler, permite fazer o Bahamut Arc, só que eu não tava com o Toad e ainda assim a forçação dele é muito maior, porque ele entra, tenta comer um bicho do cara, já força esse bicho primeiro, por exemplo, qual foi o bicho que eu forcei com isso daqui agora? Eu não vou lembrar, gente. Ele é um baita bait, né? É, mas ele é um baita de um bait, porque às vezes tem, tipo, até o DPM, acho que foi um DPE que eu... Não foi um DPE que eu forcei. Não lembro agora, mas tem bichos que tem ali uma interação proativa, que quando ele entra, o cara é obrigado a usar essa reação, senão não tem o que fazer. E se ele fica na mesa depois dessa reação, normal qualquer plunder, link e fim de história. E esses três últimos aqui são álbuns de Super Poly. O Dragon Stapele até tentou salvar o jogo hoje, não deu. Esses dois aqui, queria muito ter usado, principalmente o Mirror Jade. Tava sedento pra dar, mas na hora o dedo jogou muito bem. Ele soube analisar a situação, soube ele contornar a Super Poly, justamente por isso acabou dando o resultado que deu. Mas ainda assim,
O deck teve muito gás, fez tudo o que podia, mas assim, às vezes no final, uma decisão ou outra é o que finaliza tudo e foi o que aconteceu. Pro site não tem muito segredo, como eu já tinha mostrado esses bichinhos aqui. 3 albás que eu queria muito ter dado almoço muito aqui, só de sacanagem. 3 Branded Fusion, porque sim, esse deck consegue fazer a outra fusão, e não só isso, como o bichinho deles consegue fazer a fusão de Plunder. Muita gente não sabe, mas esse deck é feito para combar com fusão nível 8, e a minha fusão é nível 8. Super Poly, que teve tudo para brilhar se o meu oponente tivesse sido ganancioso, coisa que não aconteceu. E como uma das fraquezas do deck nessa formação é jogar primeira, minha preocupação maior era jogar segundo, então Kaijus. E por mais que esses Kaijus tenham um ataque alto, bater em bicho com um ataque alto não é problema. E por que são esses Kaijus? Porque aqui é quando eu preciso de bicho fogo, quando eu vejo que o deck é de Floodgate pode deixar um border algo chato na mesa, quando eu preciso de bicho de luz, e principalmente o mais chato, quando eu preciso de bicho Dark. Porque deck combo, geralmente você tirar as peças chaves machuca, então você ter um Dark é muito bom. E o Pancatrops, porque o Pancatrops é top. Muito bom. E esse é o deck. Como é que foi o top 4 e as finais? Cara, o top 4 foi muito difícil, eu sabia que ia jogar contra a Mine e eu não tinha ult nenhum. Então eu tive que tirar no braço, tive que esperar as situações, tive que passar de mesa limpa e ainda assim deu pra fazer os bagulhos, deu pra fazer as jogadas, o que me permitiu passar por cima. Mas na final não teve como, assim, veio um bicho atrás do outro, eu sabia que tinha variações de Invoked com DPE e sabia que tinha variações de Invoked com o Dragon. Agora tomar DPE, Dragon, eu olhei, tomei uma TTT junto e falei, caramba, vai vir um Masquerade junto aqui, é o único bicho que falta pra festa. Mas ainda assim, foi muito legal. O torneio ao todo teve momentos muito difíceis com jogadores bons, onde decisões minuciosas foram justamente o que fizeram a diferença, tanto na final, nas quartas. Antes disso, ali, primeira, segunda rodada contra o Flanderize foi difícil, contra o Dark Magician teve situações muito complicadas. Então, ao todo, foi bem difícil e delicado, o que foi bem prazeroso de ter jogado. Muito bom, Pirata. Essa explanação sobre o deck de Plunder não é normal, nós temos essa explanação aí. Muito bom, parabéns aí pelo vício. Tamo junto. Obrigado, gente. Parabéns, Tamo cara. junto. Valeu. Joguem de piratinha, legal.